A gente vai abrir a coletiva de imprensa aqui. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco dessa vitória, muito importante para o Guarani, não só na tabela de classificação, mas pelo seu vestiário, questão de confiança. Em especial, se você falasse do volante Luiz Otávio. Chegou semana passada da Série D do Brasileiro, disputou o Paulistão pela Série A2. Foi uma indicação sua ou foi uma oportunidade de mercado? Obrigado. Boa noite a todos. Acho que a vitória vem para trazer a confiança de volta, né? Tivemos um lapso lá contra o Paysandu, né? Lá que foi tudo ruim lá contra o Paysandu, não foi. Fizemos um grande primeiro tempo. Segundo tempo saiu meio da rota, mas conversamos bastante, nos cobramos bastante, né? Não só a comissão, mas jogadores também. Deixamos de pontuar um jogo importante. E nós tínhamos a responsabilidade muito grande de fazer o resultado em casa, né? Esses 3 pontos para a gente manter lá em cima e quanto antes poder já estar classificado e organizar bem a segunda fase da competição. Em relação ao Luiz Otávio, né? O Luiz Otávio trabalhou com o Marcelo Marelli, que é auxiliar da casa. Nós estamos há muito tempo procurando esse primeiro volante, o substituto para o Farias, com pegada, né? O cara é jovem, com fome, né? O Guarani tem uma tradição há muito tempo de sempre trazer jogadores, né, de equipes menores que acaba dando certo aqui, né? A gente vai lembrar, eu vou falar só um, que é o Edilson Capetinha, o Clóvis que veio do América, Marco Antônio Bradeiro do Botafogo. Então a gente sempre procura dar essa oportunidade. Esses meninos vêm com muita fome, né? Um cara que vestiu a camisa do Guarani para ele, vai mudar ele de patamar. Se você olhar a carreira dele, só jogou em pequenos clubes. Então ele fez um ano muito bom na Série A2 e fez uma ótima Série D. Nós acompanhamos também os analistas de mercado, depois que o Marcelo indicou. Eu assisti os 2 jogos deles na Serra Branca contra o Uberlândia e caiu certinho. Ele não jogaria, né? Mas aconteceu o caso com o Farias, né? E ele teve que jogar. A opção que a gente precisava de um cara que marcasse forte e caiu muito bem. Hélio, boa noite. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Você teve 2 semanas para trabalhar e você fez ajustes que o time hoje ficou redondinho, né? Voltou a vencer. Eu queria que você falasse alguns detalhes importantes, a volta do João Paulo, que dá uma cara totalmente diferente para o time, e sobre outros 2 jogadores especificamente, que são atletas que a gente já elogiou muito até em outros clubes. O Rafael, eu percebi que quando ele deu aquele passe, tirando aquela bola, ele foi te abraçar especificamente. O que você pediu e trabalhou com ele? Porque essa mesma dupla de zaga não tinha funcionado naquele jogo contra o Ituano. E hoje eles foram muito bem, tanto o Maurício Antônio e o Rafael precisava disso, que no ano passado ele foi bem, e esse ano ele não estava bem. E também sobre o Luca, porque o Luca hoje fez um grande jogo, você tinha até me falado que o Luca estava treinando muito bem, você deu oportunidade para ele, então eu queria que você falasse sobre essas situações. Nas 2 semanas, né, a gente tinha que tranquilizar bem a equipe, né? E eu sou um treinador que quando tem derrotas ou vitórias, né, eu já venho determinado quem que eu vou mudar, quem que eu vou trocar, né? Não sou um cara de ficar lamentando, né? A gente tem que trabalhar, né? E já começamos a trabalhar desde o início com o Rafael e o Maurício durante essas 2 semanas. O Rafael já mostrou aqui dentro que fez bons jogos, né? Estava meio sem confiança. O que eu trabalho com o Rafael para ele acreditar mais nele, né? E eu acho que está faltando. Foi isso que quando ele veio aqui, eu falei, você joga pra caralho e tal. Né? Tanto que o cabeceio dele é bom demais. Ele deu um cabeceio que já deu o contra-ataque ali. Então foi meio em cima disso. Estou pegando muito no pé dele em relação ao jogo aéreo. Ele tem que comandar o jogo aéreo. E depois do jogo confiança, né? Que a gente falou, você tem condição, daquelas 2 bolas de confiança, você tinha condição de tirar. Então a gente se cobra, é um moleque trabalhador demais, né? Busca oportunidade e graças a Deus hoje ele fez uma baita partida. É um jogador rápido, ganha duelo. Daqui a pouco vai melhorar mais ainda, trabalhando pelo lado esquerdo, não é a perna boa dele, mas fez grandes coisas. Em relação ao João Paulo, a gente esperava, né? A gente monta uma equipe, mas, como se diz, a cereja do bolo precisava do João, né? A gente teve um cuidado com ele, deixamos até treinamento, não, você vai pro jogo às vezes, teve dia que nós tiramos ele do treino, ele é teimoso, às vezes ele quer ir, né? Ele machucou assim, tivemos que tirar, mas ele suportou bem, ele foi malandro, é um cara cascudo, foi até o final ali, ele se guardou, mas ele, na verdade, nos ajuda bastante. O Luca vem trabalhando muito, né?
trabalha demais, cara sério, dedicado durante o treino ali direto, depois acaba o treino, vai bater falta, vai bater pênalti. E essa semana as bolas dele entrou demais, cara. Semana as bolas do Lucas estavam entrando demais, coisa que não vinha acontecendo. Então deu bastante confiança para ele e confiança para nós também. Professor, boa noite. Você sempre me derruba, hein, Breno? Boa noite, é a segunda vez que ele me derruba. Tudo bem, professor? Boa noite. Israel Moreira aqui da Rádio Central. Professor, eu queria voltar novamente a falar do seu meio-campo, principalmente. Hoje um meio-campo diferente, né, com a entrada do Luiz Otávio, João Paulo, que não vinha jogando, e o Cauã Jesus e o Isaac. Eu queria que destacasse dessa vez os dois, Isaac e Cauã Jesus. Possivelmente pela entrada do Luiz Otávio, liberou os dois, jogaram muito bem. O Isaac fez uma belíssima, principalmente no segundo tempo, fez um belo segundo tempo. O Cauã fez uma boa partida todo o jogo. Se destacasse o seu meio-campo diferente, já destacou o Luiz e o João Paulo, eu queria que falasse desses dois, Cauã Jesus e também o Isaac, por gentileza. E se colocou uma dúvida na cabeça do professor aí, Carlos Eduardo voltando semana que vem, na próxima partida, o William Farias se retornar, como é que já pensa aí nesse meio-campo com várias opções agora? Obrigado. Eu acho que vai nos dando bastante coisas, né? A volta do Carlos, a volta do Herbert. A gente trouxe o Brito também, que é uma contratação, a gente espera muita coisa do Everton Brito também, são contratações boas, né? O Isaac, né? A gente precisava, como se diz no futebol, a gente precisava de um pitbull, né? Na frente da área, que é o Luiz Otávio, e do Isaac que jogue, né? O Isaac não tem essa pegada, porque tem o Carlos, que tem o Luiz Otávio, que tem o Farias, ele é o cara da bola, né? Então ele ficou perto ali, é um cara, para mim, é uma qualidade técnica tremenda, né? Ele aproxima bastante do João, combina muito com o João. Então acho que com a posicionamento do Luiz Otávio ali, né, fazendo aquele cão de guarda, deixou muito fácil para o Isaac tranquilizar. E eu falei para eles, tinha que rodar a bola, tinha que ter paciência para não ficar dando a bola para ele de Limeira. Então foi isso que nós trabalhamos, o Isaac faz muito bem isso. O Cauã Jesus é um motorzinho, né? Você põe ele aberto, você põe ele fechado, ele cumpre função e tecnicamente é muito bom, é forte. O jeito que vocês viram ele jogando, ele treina, sempre em intensidade alta. Então a gente sempre espera coisas boas do Cauã Jesus e ele foi merecedor, que ele fez o gol também. Hélio, boa noite. Vinícius Sabarca, TV Bandeirantes, parabéns pela vitória. Essa vitória ela vem num momento muito chave da competição, né? Para o Guarani não precisar depois buscar os pontos nessas últimas 4 rodadas. Eu queria saber a importância desse triunfo em relação ao aspecto mental do elenco, né? Que praticamente encaminha a classificação aí para a próxima fase, e também esses próximos 4 jogos, a importância desses confrontos para o Guarani tentar terminar pelo menos entre os 4 primeiros colocados. Tirou um peso grande, né? Das costas, né? Chegar logo na pontuação que nós desejamos, né? Fomos a 26. Precisamos chegar a 30, né? No começo da apresentação nós falamos sobre isso, nós temos 15 pontos para disputar, nós precisamos de 10 para ficar tranquilo e pensar nos confrontos da reta final. Então acho que foi muito importante. Qual que é a outra pergunta? Os 4 jogos. Os 4 jogos, né? Vamos pegar o Anápolis fora, um adversário que ganhou o último jogo, ganhou bem, estudar bem também, saber jogar lá também, para, se puder, a gente fazer um grande jogo lá. Boa noite, Hélio, Beto Toledo da Rádio Preta Guarani. Hélio, o Matheus ele veio num 4-1-4-1, ele já vinha jogando há algum tempo assim, mas hoje com 2 homens um pouco mais de movimentação, né, diferente dos 3 volantes, e me pareceu, não sei se você vai concordar, que você meio que espelhou ali com o Emerson, com o Luiz Otávio também um pouquinho mais recuado, parecia um 4-1-4-1, porque o Cauã também voltava para a linha, formava uma outra linha de 4 com o Cauã e o Cachoeira defendendo, né, enfim. Foi uma movimentação diferente, eu achei, me chamou a atenção a movimentação do Cachoeira pro lado esquerdo, a movimentação do Cauã do lado direito, e essa pressão de saída de bola. Eu até comentava na rádio que talvez o melhor sistema defensivo do Guarani hoje tenha sido a pressão dessa linha de 4 em cima do time do Inter, que fazia eles se livrarem da bola muito rápido. Queria que você comentasse um pouco desse novo modelo do Guarani, com essa pressão mais alta, se o Luca também, a movimentação dele pressionando o zagueiro funcionou, enfim. Falasse um pouco sobre essa movimentação do Guarani. Eu acho que o Matheus que tinha informação daqui, né? Ele não joga assim. Ele joga sempre, estava jogando sempre com 2 médios, um primeiro volante, extremo e o 9. Eu acho que ele teve informação, acho que ele sabe do jeito que a gente joga. A gente vem jogando com 4 no meio de campo, o Cauã alterna. O Cauã dá para você alternar ser extremo, dá para você alternar entrar por dentro, que eu gosto dessa aproximação. E o Claudinho não vinha jogando, né? A gente achou que jogava Romarinho e o Bochecha, né? E o Emerson, isso. E era um atacante que entrava lá, né? E jogar assim com o Claudinho, não imaginava que ele fosse fazer isso. Então acho que o nosso já era natural, ele conhecia, se ele quis espelhar, talvez. Mas
Para mim, assim, ele tinha muito mais informação, né? E a outra pergunta é sobre a... a gente trabalha muito essa pressão alta, né? Nós sabíamos que eles têm a dificuldade também de pressionar, eles iriam dar a bola pra gente. E foi muito bem feito, o Luca foi bem também. Às vezes não dá para exigir tanto do João, ele estava voltando, né? Mas funcionou bem, tanto o Cachoeiro e o Cauã pressionando bastante. O Luiz Otávio já encaixa bem, ficou muito bom ali. Obrigado, Hélio.